falar hoje à noite Yo quiero hablar hoy en la noche sobre maldições. sobre maldiciones. Dos grandes problemas da igreja. Uno de los grandes problemas en la iglesia. Queremos impartir sem estarmos limpos. Sin estar limpio. Lembra, Jesus derramou o Espírito dele nos discípulos. Acuérdese que Jesús derramó el Espíritu de él en los discípulos. Depois de 3 anos que eles estavam com Jesus. Después de 3 años que ellos estaban con Jesús. Depois de 3 anos eles receberam o poder. Después de 3 años ellos recibieron el poder. Eles tinham sido libertos. Ellos ya habían sido libres. Cheios do conhecimento. Llenos del conocimiento. E aí sim. Y ahí sí. Eles foram cheios do Espírito. Ahí fueron llenos del Espíritu. Amém? Amén. Hoje confrontamos as obras de Beelzebú. Hoy confrontamos las obras de Beelzebú. Confrontamos as obras de Leviatã. Confrontamos las obras de Leviatán. Mas uma das coisas que queremos confrontar agora. Pero una de las cosas que vamos a confrontar ahora são as obras de Cronos. Son las ataduras del crono. Do tempo. Del tiempo. Há muitas obras que Cronos tem vigorado na nossa vida. Hay muchas obras y muchas cosas que Crono ha introducido en nuestra vida. E esse é o mês específico disso. Y este es un mes específico de janeiro. Enero. Deriva da palavra Jano. Deriva de la palabra Jano. E Jano é a mesma entidade do que Cronos. Y Jano es la misma palabra que Crono. E Cronos é o espírito do tempo. Y Crono es el espíritu del tiempo. Então, comece a imaginar Cronos como aquele que traz à tona sempre aquilo que era para ser passado. Comienza a imaginarse que Crono es aquello que da la vuelta y gira y lo vuelve a traer todo aquello que usted siempre se imagina. Sempre passou. Que siempre pasó. Imagine a tua família que de tempo em tempo há maldições que vigora. Imagínese su familia que de tiempo en tiempo vienen siendo vigorizadas por Crono. De tempo em tempo há problema familiar que volta à tona. De tiempo en tiempo hay un problema familiar que vuelve a girar y a dar vuelta en el tiempo. Eu vou dizer algo sobre a tua identidade. Yo voy a decir algo sobre su identidad. O teu chamado está dentro da tua casa. Tu llamado está dentro de tu casa. Ou seja, a tua família contém a genética do teu chamado. O sea, tu familia contiene la genética de tu llamado. A tua obra em Deus está dentro da tua casa. Tu obra, teu chamado, tua obra está dentro da tua casa. Tu llamado y tu obra está dentro de tu casa. Eu vou dar exemplo bem claro disso. Yo le voy a dar un ejemplo bien claro de esto. Quem já ouviu falar de Abraão? ¿Quién escuchó hablar de Abraham? E Deus chama Abraão para ele ir para uma terra. Dios lo llama a Abraham para ir a una tierra. Quem se recorda disso? ¿Quién se recuerda de eso? Abraão foi tirado da terra de Ur para ir para a terra de Canaã. Abraham fue sacado de la tierra de Ur para ir a la tierra de Canaán. Amém? Amén. Mas se você olhar o chamamento de Abraão, pero si usted se fija el llamamiento de Abraham, uns versículos antes, unos versículos antes, você vai ver que o pai de Abraão Terá, usted va a ver que el padre de Abraham, Terá, que era o pai de Abraão, Terá, el padre de Abraham, ele sai de uma cidade, él sale de una ciudad, indo para Canaã, yendo para Canaán, mas ele para em Ur. pero él se detiene en Ur. Ou seja, já havia dentro da família dele o chamado de Canaã. O sea, ya había dentro de él el llamado a Canaán. Mas a família não conseguiu alcançar o objetivo. Pero la familia de él no consiguió alcanzar el objetivo. Foi parado. Fue parado. Abraão já tinha esse chamado. Entonces Abraham ya tenía ese llamado. E Deus então tira ele de Ur. Y Dios entonces lo saca de Ur e leva para Canaã. Y lo lleva a Canaán. Mas o pai já estava indo para Canaã. Pero su padre de Abraham ya estaba de ida a Canaán. Mas foi barrado. Pero fue parado.
Foi parado nesse chamado. Fue parado en ese llamado. E Abraão então continua o chamado da família. Y Abraham continúa el llamado de la familia. Aqui eu já quero profetizar sobre o teu destino profético. Aquí yo quiero profetizar sobre tu destino profético. Você vai continuar o chamado da onde a tua família não conseguiu cumprir. Usted va a continuar el llamado de donde su familia no consiguió llegar. Você é um continuador do chamado. Usted es la continuación del llamado. Você é a continuação do destino profético da tua casa. Usted es la continuación del destino profético de su casa. Gloria. Você vai dar certo. Você vai dar certo. Usted lo va a conseguir. Chacoalha o teu irmão e fala assim: as maldições não vão me parar. Dígale a su hermano que está a su lado: las maldiciones no me van a detener. Eu vou alcançar o objetivo. Yo voy a alcanzar el objetivo. Ou seja, Terá era um homem, mas ele habitava dentro de uma frequência de maldição. Terá era un hombre, pero él vivía dentro de una frecuencia de maldiciones. Ou seja, cada família tem uma maldição. O sea, cada familia tiene una maldición. Cada família carrega um espírito familiar. Cada familia carga un espíritu familiar. Cada maldição tem um espírito maligno que carrega os pecados daquela família. Cada maldición tiene un espíritu que carga la maldición del pecado de aquella familia. Cada família tem uma característica específica. Cada familia tiene una característica específica. E esse espírito familiar vem de geração em geração te barrando no teu chamado. Y ese espíritu viene de generación en generación, tumbándote y haciéndote caer en tu llamado. O que você tem que lutar é contra o espírito que te para no teu destino profético. Contra lo que usted tiene que luchar es contra el espíritu que lo detiene y lo frena a usted en su llamado profético. Porque o teu chamado está dentro da tua casa. Porque tu llamado está dentro de tu casa. Amém? Amén. Olhe para dentro da tua casa. Mire para dentro de su casa. Mas não casa como marido e mulher. No una casa como marido y mujer. Casa como família inteira. Casa con familia entera. Olha para o teu pai, para os teus avós, para os teus bisavós. Mire para su papá, para su mamá, para su abuelo, para sus ancestros, tatarabuelos. Mire para atrás. Mire para toda la familia. Vai mirando. Puede ir mirando. Você vai ver que há uma sequência de um sonho ou de um objetivo. Usted va a ver que hay una secuencia de un sueño o un objetivo en toda la familia. E esse é o teu destino. Y ese es tu destino. Para de pensar em destino profético como simplesmente dentro de uma igreja. Pare de pensar como un destino profético simplemente dentro de una iglesia. Existem 7 áreas que como cristão precisamos manifestar o reino de Deus. Existen 7 áreas que como cristianos necesitamos manifestar en el reino de Dios. Fala para o teu irmão, a área da religião, Dígale a su hermano: la área de la religión, a área da educação, el área de la educación, a área do comércio e finança, la área del comercio y la finanza, a área da política, la área de la política, a área do entretenimento, la área del entretenimiento, a área da família. el área de la familia. Ou seja, existe áreas que precisamos tomar para o reino de Deus. Existen áreas que necesitamos tomarlas para el reino de Dios. E a igreja, infelizmente, só ficou na área da religião. Y la iglesia infelizmente solo se quedó en el área de la religión. E todos os restos deixamos para o diabo. Y todo el resto lo dejaron para el diablo. Fala assim, a educação faz parte do reino de Deus. Dígale al que está a su lado: la educación hace parte del reino de Dios. Observe que tiraram Deus das escolas. Observe que lo sacaron a Dios de las escuelas y de los colegios. Por isso temos uma geração perdida. Por eso tenemos una generación perdida. Uma geração que não mais vê Deus como criador, mas sim o macaco. Una generación que no lo ve más a Dios como un creador, sino como un mono. O macaco agora é a base da criação. El mono ahora es la base de la creación. Não fomos criados mais, fomos evoluídos. Ya no somos creados, pero somos evolucionados. Não, temos que colocar Deus nas escolas de novo. Tenemos que volver a colocar a Dios en los colegios.
E declarar: não viemos de macaco, viemos Y do eterno. declarar que no venimos del mono, venimos del eterno. Mas a igreja deixou isso para o mundo. Pero la iglesia se lo dejó eso al mundo. Não, isso é secular. No, eso es secundario. Não é cristão isso. Eso no es cristiano. Tem professores aqui Hay profesores aquí de escolas, de escuela, diretores. directores. Amém? Queremos profetizar que se levantarão homens e mulheres de Deus que vão voltar com os fundamentos para dentro das escolas. Queremos profetizar que hombres y mujeres van a volver con el fundamento de Dios a las escuelas. E ensinar a nossa geração Y enseñarle a nuestra generación os princípios de Deus. los principios de Dios. Os princípios de Deus não faz parte da igreja, Los principios de Dios no hacen parte de la iglesia, faz parte da humanidade. hacen parte de la humanidad. Não temos que ficar presos em quatro paredes. No tenemos que quedarnos presos en cuatro paredes. Você já observou que isso foi a maior estratégia do diabo? Usted ya observó que esa fue la mayor estrategia del diablo. Os princípios de Deus estavam fundamentados em cada casa. Los principios de Dios están fundamentados en cada casa. E ele foi reduzindo isso, Y él los fue reduciendo eso, e reduzindo, y reduciendo, e reduziu a um prédio. y lo redució a un edificio. Pronto, você quer escutar de Deus? Pronto, usted quiere escuchar de Dios, Vai para um prédio de igreja. vaya a la iglesia. Antigamente não, antigamente era em cada casa você se escutava dos princípios de Deus. Antiguamente no era así, antiguamente usted escuchaba en cada casa de los principios de Dios. Aí o diabo conseguiu fazer-nos pensar Ahí el diablo consiguió hacernos pensar que para falar de Deus não é o homem falando para os filhos. que para hablar de Dios no es el hombre hablándole a los hijos. Não, agora tem que ser um sacerdote. Ahora tiene que ser el sacerdote, Tem que ser um homem capacitado tiene que ser un hombre preparado dentro de uma igreja. dentro de una iglesia. Não, você como pai está preparado para falar do evangelho para tua casa. Usted como padre está preparado para hablar del evangelio en su casa. ¿Se acuerda de un endemoniado Que tinha uma multidão de demônio dentro dele. que tenía una multitud de demonios dentro de él? E Jesus aparece naquela cidade. Y Jesús aparece en esa ciudad, Esse endemoniado cheio de demônio é liberto. y ese endemoniado lleno de demonios es libre, E as pessoas expulsam Jesus. y las personas lo botan a Jesús, E ele fala assim: deixa eu ir com o Senhor. y él dice: déjame, Señor, ir contigo. Era a coisa mais sábia a fazer é esse homem seguir Jesus. Era una cosa sabia hacer que ese hombre siga a Jesús. Ele tinha acabado de ser liberto. Él había acabado de ser libre, E aquela cidade inteira não queria saber de Jesus. y esa ciudad entera no quería saber de O Jesús. mais certo é sacudir a poeira e ir embora. Lo más cierto era sacudirse el polvo y irse. Mas sabe o que Jesus fala? Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Não, volta para tua casa. Vuelve a tu casa E seja o marido que você nunca foi. y sé el marido que nunca fuiste. ¡Ajá! ¡Aleluya! Volta para sua casa. Vuelva para su casa E seja o pai que você nunca foi. y sea el padre que usted nunca fue. Uau. Wow. Fala pro teu irmão: irmão, Dígale a su hermano: hermano, servir a Jesus servir a Jesús é ser quem você nunca foi na tua casa. es ser quien tú nunca fuiste en tu casa. E aquele homem evangeliza 10 cidades. Y aquel hombre evangeliza 10 casas, 10 cidades. 10 ciudades. Você entende isso? ¿Usted entiende eso? Isso é o sacerdócio. Eso es sacerdocio. Temos que quebrar maldições de dentro de nossas casas. Tenemos que romper las maldiciones dentro de nuestras casas. Temos que parar de simplesmente estar em quatro paredes. Tenemos que dejar de andar encerrado en 4 paredes. Sabe, as finanças, ¿Sabe? La finanza, os comércios, los comercios. temos que manifestar a glória de Deus lá. Tenemos que manifestarlo, la gloria de Dios allá afuera. Sabe o que mais eu oro? ¿Sabe qué es lo que más yo oro? Que se levante empresários renomados com grandes riquezas que pertencem ao reino. Que se levanten grandes empresarios redomando con grandes riquezas y manifestando el reino de Dios afuera.
Pessoas que manifestam o reino e ganham muito dinheiro. Personas que manifiestan el reino y ganan mucho dinero. Porque as pessoas fazem pacto com o diabo e tem dinheiro. Porque la gente que hace pacto con el diablo tiene harto dinero. Nós veremos ainda nessa geração Nosotros todavía la vamos a ver en esta generación. pessoas compactuadas com Deus Personas pactando con Dios e que terão muitas riquezas. y que tendrán mucha riqueza. Ay, uno de esos soy yo. Amém. Deus tem sabedoria para alcançar riquezas. Dios hizo la sabiduría para alcanzar riqueza. A palavra do Senhor diz que Ele deu sabedoria para gerar riqueza. La palabra de Dios dice que Él dio sabiduría para engendrar riqueza. Sabe o que é isso? Deus nunca vai te dar dinheiro. ¿Sabe qué es eso? Que Dios nunca le va a dar dinero. Deus vai te dar informações que gerarão recursos. Dios te va a dar información que generarán recursos. O povo de Deus precisa conhecer informações que ninguém tem. El pueblo de Dios necesita conocer información que nadie tiene. Começa a olhar para os homens da Bíblia. Comience a mirarle a los hombres de la Biblia. Eles tinham informações que ninguém tinha. Ellos tenían la información que nadie las tenía. José, José, por que ele estava lá? ¿por qué él estaba allá? Porque ele tinha uma informação que ninguém tinha. Porque él tenía una información que nadie tenía. José não era só um interpretador de sonhos. José no era solo un interpretador de sueños. Ele era um estrategista do reino. Él era un estrategista del reino. Eu vou te contar algo. Yo te voy a contar algo. Quando o faraó fala assim, eu tive um sonho. Cuando Faraón dice yo tengo un sueño, Ah, ele disse, é fácil. él dijo, es fácil. 7 anos bons e 7 anos ruins. 7 años buenos y 7 años malos. Aqui termina o sonho. Aquí termina el sueño. Se ele fosse só um interpretador de sonho, Si él fuera solo un interpretador de sueños, o faraó poderia falar, foi muito bom. Faraón podía decirle, ajá, qué bueno. Menos 5 anos na tua cadeia. Menos 5 años de la cárcel. Mas ele continua, Pero él continúa além do sonho, a la ley del sueño. dizendo, olha faraó, vou te dar uma dica. Escucha, Faraón, te voy a dar una estrategia. Separa um homem Separa un hombre que vai administrar assim, 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 assim. que va a ministrar así, 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 así. E vai fazer assim, 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 assim. Y va a ser así, 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 así. O faraó fala, uau, Y Faraón dice, wow, não tem ninguém para fazer isso a não ser você. no hay nadie que pueda hacer eso a no ser que lo hagas tú. ¡Ah! La banda! ¡Santo Dios! Ou seja, ele tinha uma informação que ninguém tinha. O sea, José tenía una información que nadie tenía. Por isso ele gerou riqueza. Por eso él engendró riqueza. E eu quero profetizar mais ainda. Yo quiero profetizarle. Por tua causa, Por tu causa, muitas pessoas vão prosperar. muchas personas van a prosperar. Jacó Jacob tinha uma informação que ninguém tinha. tenía una información que nadie tenía. Um dia Jacó, ele simplesmente coloca uma varinha cheia de listra para mudar a genética dos animais. Un día Jacob simplemente coloca unas varitas en la quebrada para mudar la genética que él quería. Você já parou para pensar nessa loucura? Usted puede pensar en esa locura. Os animais vinham, Los animales venían, olhava para uma vara listrada, le miraban a una oveja pintada, uma vara, una vara, e isso mudava a genética dela. y eso le mudaba la genética a ella. Que loucura! ¡Qué locura! Era tudo branquinhas. Eran todas blanquitas. E o sogro falou, as malhadas é tua. Y el suegro le dijo, las manchadas son tuyas. Ele colocou a varinha, Él la puso la varita, e a partir de então todas começaram a nascer malhadas. y de ahí para allá todingas nacieron manchadas. Lo dejó yesca el suegro. Aleluya. Aí o sogro falou, não, as brancas são tuas. Ahí el suegro le dijo, no, las blancas son tuyas. le Ele dijo. tirou a varinha, Y él la sacó las varas. e todas começaram a nascer branquinhas. Y todas comenzaron a ser blancas. Mas depois você vai ver algo.
Pero después usted va a ver algo. Ele falava que ele teve uma visão do céu. Él decía que tenía una visión del cielo. Ou seja, ele teve uma informação do céu para fazer isso. Entonces Jacob tuvo una información del cielo para hacer eso. Não era a varinha que mudava a genética. No era la vara que mudaba la genética. É a informação que ele teve. Era la información que él tenía. Isaac teve uma informação. Isaac tuvo una información. Egito inteiro estava em crise. Egipto entero estaba en crisis. E ele estava indo embora. Y él también Estava indo embora. se estaba yendo. Deus falou, fica no Egito e planta. Y Dios le dijo, quédate en Egipto y plantá. E ele plantou. Y él plantó. Quando ninguém estava plantando. Cuando nadie estaba plantando. E a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. La Biblia dice que él cosechó al 100 por 1. Porque ele teve uma informação do céu. Porque él tuvo una información del cielo. Sabe o que nos falta? ¿Sabe qué nos falta? Informações do céu. Informaciones del cielo. E eu quero profetizar que Deus vai levantar empresários com informações. Yo quiero profetizar que Dios va a levantar empresarios con información del cielo aquí. Informações que ninguém teve. Información que nadie tuvo. Irmãos, tem muitas coisas que nenhum ser humano sabe. Hermano, hay muchas cosas que ni un ser humano todavía las sabe. E Deus fala, pergunta-me, clama-me, que eu vou te mostrar coisas que ninguém sabe. Y Dios dice, pregúntame, clámame a mí que yo te voy a mostrar cosas que aún nadie las sabe. Aleluya. Deus vai levantar empresários com informações que vão mudar essa nação. Dios va a levantar empresarios con informaciones que van a mudar toda la nación. Na área da saúde, na área do entretenimento. En la área de la salud, en la área del Entretenimento. entretenimiento. Você entende isso? Mas sabe o que precisamos romper? ¿Sabe qué necesitamos romper? Com os espíritos que nos perseguem dos nossos pais. Con el espíritu que nos persiguen de nuestros padres. Fala para o teu irmão, você tem que romper com as maldições do passado. Dígale a su hermano que está a la derecha, tú tienes que romper con las maldiciones de tu pasado. Abra a tua Bíblia em Josué, Abra su Biblia en Josué, capítulo 24, capítulo 24, versículo 15. versículo 15. Josué estava falando justamente isso. Josué estaba hablando justamente eso. Depois que ele rompeu, Después que él rompió y rompió, Deus traz uma palavra para ele. Dios le trae esta palabra a él. E ele traz essa palavra para o povo. Y él le trae esta palabra para el pueblo. Ele fala assim, se vos parecer mal a servir ao Senhor, Él dice así, si les parece mal servir al Señor, hoje vocês vão ter que decidir quem vocês hoy servem. ustedes van a tener que decidir a quién servir. Olha o que ele fala. Mire lo que él dice. Se vocês vão servir aos deuses dos teus antepassados, Él dice, si ustedes van a servir a los dioses de sus antepasados, porque aquele povo que estava no Egito tinha se envolvido com vários outros deuses. porque aquel pueblo que estuvo en Egipto se envolvió con varios dioses. E Deus não faz contratos. Dios no hace contrato, Deus faz pactos. Dios hace pactos. Nosso Deus não é Deus de contratos. Nuestro Dios no es un Dios de contrato. Nosso Deus é Deus de pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos. E todas as entidades são entidades de pactos. Y todas las identidades son identidades de pactos. É isso que precisamos saber. Es eso lo que necesitamos saber. Fala para o teu irmão, tudo é feito através de pactos. Todo es hecho a través de pactos. Dígale a su hermano que está a su lado. Vou dar um exemplo. Le voy a dar un ejemplo. Casamento. Matrimonio Não é um contrato, no es un contrato, é um pacto. es un pacto. Mas hoje se tornou um contrato. Pero hoy en estos tiempos se volvió un contrato. Sabe o que é um contrato? ¿Sabe qué es un contrato? Eu tenho minhas obrigações e você também. Yo tengo mis obligaciones y tú también. E o dia que você não cumprir suas obrigações está quebrado. Y el día que tú no cumplas tus obligaciones, rompemos el trato. Cumpre a sua parte. Cumplís tu parte hoy, Eu cumpro a minha. y yo cumplo la mía. Quem não cumprir, paga uma multa Y el que no cumpla paga una multa e acabou. y se acabó. Mas pacto é o sinal da aliança. Pero el pacto es la señal de alianza. Temos que deixar os vínculos dos nossos antepassados. Tenemos que dejar los vínculos de nuestros antepasados.
Temos que nos desconectar de muitos demônios que nos perseguem. Tenemos que desconectarnos de muchos demonios que están conectados con nosotros. Pense nisso, se você prossegue com as iniquidades, Piensa en esto, que si usted procede con las iniquidades, isso vai virando uma marca na sua família. eso se va volviendo una marca en tu familia. Não confunda pecado com iniquidade. No confunda el pecado con la iniquidad. Pecado é o ato de transgredir as leis de Deus. Pecado es el acto de violar la lei de Dios. Iniquidade é o constante violar a lei de Deus. Iniquidad es violar continuamente la lei de Dios. É um hábito. Es un hábito. Vou dar um exemplo. Le voy a dar un ejemplo. Abraão mentiu. Abraham mintió. E aquilo era um hábito na vida dele. Y aquí hay un acto en la vida de él. Hábito. Un hábito. Quando o filho Isaac nasce, Cuando Isaac nace, ele já nasce com essa genética dentro dele. él ya nace con esa genética dentro de él. E ele mentiu na mesma área de Abraão. Él mintió en la misma área que mintió su padre. E continuou o pecado da família. Y continuó el pecado de la familia. E aí nasce Jacó. Y ahí nace Jacob. A própria mentira. La misma mentira. Não, a própria mentira. La propia mentira. Ele era mentira em pessoa. Ele era a mentira em pessoa. Él era la mentira en persona. Porque aquilo já tinha enraizado na sua genética. Porque eso ya se había enraizado en su genética. Una marca, ¿no? Já era uma marca da família de Abraão. Ya era una marca en la familia de Abraham. A mentira. La mentira. Sabe o que significa iniquidade? ¿Sabe qué significa iniquidad? Torcido. Torcido. Aquilo que eu constantemente vivo fazendo, Eso que yo constantemente vivo haciéndolo, ele vai torcendo a minha genética. él va torciendo mi genética. E quando eu gero um filho, Y cuando yo engendro hijo, esse filho já nasce com essa tendência. ese hijo ya nace torcido. Amém? Amén. Fala pro teu irmão, é tempo de quebrar as maldições do Dígale a passado. su hermano que está a su lado, es tiempo de romper con las maldiciones. Você vai repetir comigo. Usted va a repetir conmigo. Sabe como se quebra a maldição? ¿Sabe cómo se rompe la maldición? Confessando. Confesando. Nós vamos começar a orar aqui. Nosotros vamos a empezar a orar aquí. E você vai repetir com força. Y usted va a repetir con fuerza. Não feche os teus olhos. No cierre sus ojos. Fala assim comigo, Pai. Diga conmigo, Padre. Fala assim, em nome de Jesus. En nombre de Jesús, Eu reafirmo yo me reafirmo a minha aliança com Cristo. mi alianza con Cristo. E confesso Y confieso que Jesus é Deus. que Jesús es Dios. Ele veio em forma de carne. Él que vino en verbo y en forma de carne. Nasceu de uma virgem. Nació de una virgen. Andou nessa terra. Andó en esta tierra. Morreu numa cruz. Murió en una cruz. Mas ressuscitou. Pero resucitó. Está sentado à direita do Pai. Y está sentado a la derecha del Padre. E reina e vive para todo sempre. Y reina y vive por los siglos de los siglos. Eu passo a renunciar agora Yo empiezo a renunciar ahora todo espírito familiar, todo espíritu familiar. Dígalo, dígalo, repítalo. eu quebro todos os pactos Yo rompo con todos los pactos, com as maldições da primeira geração passada. con las maldiciones de la primera generación pasada. A segunda, La segunda, a terceira, la tercera, quarta, la cuarta, até a 10ª geração hasta passada, la 10ª generación pasada. que é a geração da bastardia. Y la generación de la bastardía. Eu declaro, Yo declaro, não sou filho bastardo, no soy un hijo bastardo, mas hoje pero hoy eu tomo o meu lugar yo tomo mi lugar na congregação do justo.
que la congregación de los justos, e declaro y declaro que sou filho legítimo que soy hijo legítimo, e nenhum demônio mais ni un demonio más vai me tirar. va a tocarme. Eu peço perdão Yo pido perdón pelo pecado por mi pecado de ser gerado fora da aliança de ser engendrado fuera del matrimonio ou gerar fora da aliança. o engendrar fuera del matrimonio. Senhor, Señor, limpa limpia o meu passado. mi pasado. Peço perdão Pido perdón pelos pecados da 11ª geração por los pecados de la 11ª generación até a 50ª geração, hasta la 50ª generación, que é a geração do jubileu. que es la generación del jubileo. Todos os pecados, Todos los pecados, todas as iniquidades todas las iniquidades dessas gerações de estas generaciones agora ahora seja recolhida sean recogidas e apagadas y apagadas em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Pai, Padre, eu peço perdão yo pido perdón por ter relação sexual fora do casamento. por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eu quebro toda aliança Quebro toda alianza de carne, de carne, alma alma, e espírito espíritu com as pessoas con las personas fora da aliança do casamento. fuera del matrimonio. Eu tomo de volta Tomo de nuevo os pedaços da minha alma los pedazos de mi alma que ficaram com essas que pessoas se quedaron con esas personas ou com esses o animais con esos animales que eu tive relação, que yo tuve relación ou os meus antepassados. o mis antepasados. Tomo de volta, Tomo de nuevo, puro e santificado puro y santificado, no sangue do Cordeiro, en la sangre del Cordero, e devolvo y devuelvo todos os pedaços da alma dessas pessoas, todos los pedazos de las almas de esas personas, puro e santificado puro y santificado, no sangue do Cordeiro. en la sangre del Cordero. A partir de hoje, A partir de ahora estou limpo, estoy limpio, estou limpo. estoy limpio, Que a minha alma seja regenerada que mi alma sea regenerada e toda fragmentação seja desfeita agora. toda fragmentación sea deshecha ahora. Pai, Padre, eu peço perdão yo pido perdón e renuncio y renuncio todos os pactos todos los pactos com os demônios, con los demonios, entidades, identidades, principados principados que eu ou os meus antepassados fizeram que mis antepasados hicieron em todos os níveis, en todos los niveles, aspectos, aspectos, dimensões. dimensiones. Eu quebro agora. Yo la quebro ahora. Eu quebro agora. Yo quebro ahora. E rompo. Rompo Eu rompo y rompo todos os pactos, todos los pactos, documentos que eu tinha com os demônios que yo tenía de los demonios ou que os meus familiares tinham. o que mis familiares tenían. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús declaro quebrado, quebrado, anulado anulado todos os documentos, todos los documentos, todas as dívidas todas las deudas que eu ou a minha família que yo o mi familia tinha com os demônios. teníamos con los demonios. Eu tiro a coroa, Yo me saco la corona hoy,
as capas, las capas, as patentes, las patentes, as roupas las ropas desses demônios de esos demonios que seguiram a minha família que siguieron mi familia de geração em geração. de generación en generación. Mas hoje Pero hoy eu me desligo, yo me desligo, eu e a minha geração futura, yo y mi generación futura, da aliança com esses demônios. de las alianzas con esos demonios. Quebro Las quebro, toda dívida toda deuda com os espíritos de morte. con los espíritus de muerte. Agora, Ahora, sai, salgan, saiam, fuera, saiam fuera da minha finança, de mi finanza, da minha família, de mi familia, do meu casamento, de mi matrimonio, do meu chamado, de mi sembrado, do meu chamado, de mi llamado, do meu ministério. de mi ministerio. Sai agora, Salen ahora, sai agora, salen ahora, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Comece a orar agora. Comienza a orar ahora. Continua orando. Continúe orando.